gente! Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo dos evangelhos, só que com um foco mais específico no evangelho de Lucas, capítulo 1, versos de 5 a 25. Lembrando que o nosso estudo está com uma proposta de uma visão na ordem cronológica, ou seja, na ordem que os acontecimentos de fato vão acontecendo. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, mas se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber as notificações, curte e compartilhe para que muitas pessoas possam ter acesso a esses estudos e essa palavra maravilhosa que é a palavra de Deus. Amém? E sem mais delongas, vamos seguir então para a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 1, no verso 5, que diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Vemos aqui, então, algumas figuras importantes dessa história que vamos tratar hoje. Vemos a figura de Herodes, muito clara está a informação de que ele era chamado rei da Judéia, rei dos judeus, sendo conhecido também como Herodes o Grande. Bom, ele ficou responsável por ampliar e tornar o Templo de Jerusalém um lugar mais enriquecido, mais belo. Precisamos ter claro na nossa mente que Herodes não tinha essa atitude de cuidar do templo de Deus, do templo de Jerusalém, por uma questão religiosa. Herodes, de fato, ele não se importava muito com Deus dos judeus. Esse mesmo Herodes é aquele que será responsável pela matança dos meninos quando do nascimento de Jesus. Bom, isso acontece porque ele tinha a intenção mesmo de matar a Jesus. Rumores vinham até ele, eram trazidos até ele e diziam que estava para nascer o verdadeiro rei dos judeus. E assim sendo, como ele não queria perder esse título de rei da Judéia, ele decidiu dar a ordem de matar todos os meninos nascidos naquele período. E assim ele estaria matando o futuro rei dos judeus e ele ficaria com o título só para ele. Então vemos que a motivação de Herodes era uma motivação política e não religiosa com relação à manutenção do templo. Outra figura muito importante que vemos aqui no verso 5 é o sacerdote Zacarias, que era da ordem de Abias. Mas o que isso quer dizer? O que é essa ordem de Abias? Bom, todo sacerdote era um ministro de Deus que trabalhava no templo e assim era Zacarias. O sacerdote, ele era uma pessoa responsável pela organização do templo, pela manutenção, responsável pelo ensino das escrituras. E a história, então, nos revela que naquela época existiam mais de 20 mil sacerdotes. E assim era muito difícil que todos trabalhassem no templo ao mesmo tempo, né? A história também nos conta, então, que a solução foi dividir esses sacerdotes em grupos menores, de aproximadamente 1.000 sacerdotes cada grupo. Esses grupos, então, eram chamados de ordem. Zacarias, portanto, era membro da ordem de Abias, certo? Já Isabel, a sua mulher, era das filhas de Arão. Vemos lá em Levíticos que existia a lei dos holocaustos e tal lei vigorava desde a época de Arão. Olha lá, Levíticos 6, verso 9. Dá ordem a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei do holocausto. O holocausto será queimado sobre altar toda a noite até pela manhã, e o fogo arderá nele. Bom, a lei do holocausto foi dada por Deus aos sacerdotes levíticos. E lá em Levíticos 6, já também no verso 12 e 13, vemos que havia a ordem de que o fogo deveria arder ininterruptamente sobre o altar. E isso era feito diariamente pelos sacerdotes. Por tal motivo, tinham-se então tantos sacerdotes ali no templo a serviço do Senhor. Então, Levíticos 6, 12 e 13 diz: O fogo que está sobre o altar arderá nele, e não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ordens pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. O verso 6 de Lucas, no capítulo 1 que a gente está tratando, certo? Segue então dizendo que Zacarias e Isabel eram justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Era um homem e uma mulher de Deus.
Vejamos bem, naquela época, onde se tinham muitos sacerdotes, era fácil se encontrar muitos sacerdotes hipócritas. Nós temos um episódio, por exemplo, em que o próprio Jesus, certa vez, chama os sacerdotes de hipócritas, porque eram homens que se apegavam ao rigor da lei, mas o coração deles não estava na lei do Senhor. Bom, diferentemente, Zacarias e sua mulher Isabel serviam ao Senhor com inteireza de coração. Característica interessante desse casal era o fato deles não terem filhos, e isso está registrado lá no verso 7, onde vemos que Isabel era estéril e ambos já eram avançados em idade. Lucas 1,7 então diz: e não tinham filhos porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Os versos 8 e 9 mostram muito claramente o costume da época. Vamos lá ler. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Os sacerdotes, então, eles iam diariamente queimar incenso ao Senhor. Mas era lançada sorte para ver quem entraria no lugar santíssimo, uma vez que entrar no Santo dos Santos era algo de extrema responsabilidade. Ali só entrava um sacerdote por vez, tá certo? Assim sendo, lançava-se sorte, então, para saber quem entraria no lugar para oferecer o sacrifício. Então, no verso 9, nós vemos o momento em que a sorte é lançada para saber quem vai entrar ou não ali, e a sorte caiu sobre Zacarias. Interessante é o fato da esterilidade de Isabel. Esse fato vai ser usado por Deus como um sinal miraculoso de que a mensagem que o anjo, vocês vão ver que um anjo vai entrar em contato com Zacarias lá dentro daquele lugar santo, né? E ali esse fato da esterilidade de Isabel é usado por Deus para revelar que aquilo que o anjo estava falando era de fato verdade, era de fato um mensageiro de Deus, porque Isabel conceberia um filho mesmo na sua velhice e na sua esterilidade. O verso 10 então segue e nos mostra que havia uma multidão do lado de fora orando a hora do incenso. Isso acontecia porque o incenso era queimado 2 vezes ao dia, e toda vez que o povo via a fumaça saindo de dentro do templo, o povo entendia que o incenso estava sendo queimado perante o Senhor e que aquela fumaça simbolizava as orações do povo de Deus subindo aos altos céus. Então, seguindo, nós vamos chegar ao verso 11, que nos mostra que um anjo do Senhor apareceu a Zacarias. E lá no verso 19 nos é dito o nome desse anjo, ele diz ser Gabriel. Na verdade, na Bíblia, nós temos somente 2 anjos que são mencionados por nome, tá? Miguel e Gabriel. Mas a Bíblia fala sobre anjos que são enviados como mensageiros de Deus, e nesse caso o anjo Gabriel é enviado especialmente a Zacarias para lhe trazer uma mensagem de Deus. No exato momento em que Zacarias vê o anjo, ele é tomado de temor, e isso está lá no verso 12, no capítulo 1, né? Mas o verso 13 diz assim, que o anjo diz para Zacarias não temer, pois a oração dele tinha sido ouvida. Olha as palavras do anjo. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Agora, o que a vinda de João tem a ver com o nascimento de Jesus? Boa pergunta, né? Na verdade, todo esse episódio é o cumprimento das profecias acerca da vinda do Messias, pois João, filho de Zacarias, cresceria com a missão de preparar o caminho do Senhor, o caminho do Messias. Então, quando no verso 14 nós vamos dizer o seguinte, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, isso acontece porque mesmo antes de nascer, João já tinha a missão de preparar o caminho do Senhor. Ele iria anunciar a chegada do reino de Deus. E aí um ponto interessante que eu gostaria de chamar a sua atenção agora é que o nome de João, João, é dado por Deus e não por seus pais. Nem Zacarias nem Isabel escolheram o nome do filho. E João significa o Senhor é misericordioso. Ou seja, a misericórdia do Senhor estava possibilitando a vinda do Messias, o Salvador. E dando esse nome para aquele bebê, para João, vemos então nitidamente que João vem anunciar a misericórdia do Senhor sobre a terra. Desde o ventre, João havia sido consagrado e chamado a uma missão específica, e o verso 15 diz que ele seria grande diante do Senhor e não beberia vinho nem bebida forte, e seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. E essa questão de beber vinho ou bebida forte já havia sido nos mostrado na Bíblia através das histórias de Sansão, de Samuel, por exemplo, tá? Porque esse era, na verdade, o chamado do voto do Nazireu, o antigo voto de consagração a Deus.
E com João, então, como ele já havia sido consagrado desde o ventre, não foi diferente. Houve a recomendação de que ele não bebesse nem vinho nem bebida forte. Bebida forte a gente sabe que é bebida alcoolizada. Precisamos fazer uma pausa aqui, porém, para relatarmos que essa é a primeira vez que há menção ao Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lucas, que também vem a ser o autor de Atos, e eu já falei isso aqui várias vezes, na verdade, ele estava bastante familiarizado com a descida do Espírito Santo, porque ele narra isso lá em Atos 2. Lucas, então, de todos os evangelhos, é aquele que se refere ao Espírito Santo em maior número de vezes, certo? E com relação a esse assunto, uma vez, alguns anos atrás, eu mesmo me perguntei se... Bom, Joyce, se o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja no Pentecostes, será que ele não tinha agido anteriormente, lá no Antigo Testamento, sobre o povo de Deus? Bom, se nós lembrarmos da fala de Jesus, descrita por João no seu evangelho, lá no capítulo 14, a partir do verso 16, nós vamos ver o seguinte: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Então, quando Jesus fala isso, ele está dizendo que ele vai subir, mas vai deixar um consolador. Então, a minha pergunta era, será que antes o Espírito Santo nunca tinha aparecido na Bíblia? A resposta está aqui, olha. Esse fato, então, é um exemplo das vezes em que vemos o agir do Espírito Santo antes mesmo do Pentecostes, antes mesmo da descida do Espírito Santo. Outro exemplo também que a gente pode citar é Gênesis 1:2, que diz que o Espírito parava sobre as águas. Então, o Espírito Santo ele já era presente sim, tá? E se pararmos para analisar, então, as outras passagens em que a pessoa do Espírito Santo aparece, nós veremos que o Espírito Santo era dado aos fiéis para realizar tarefas específicas. Isso a gente tratando ainda do Antigo Testamento. Já lá no Pentecostes, o Espírito Santo é dado a todo aquele que crê e que confessa Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Isso nos dá, porém, então, a certeza de que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para que nós possamos realizar a obra do Senhor, para que possamos cumprir o ID descrito lá em Marcos, no Evangelho de Marcos. Voltando então aqui para Lucas, no verso 16. Então o verso 16 vem então completar o chamado de João, dizendo que ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor Deus. Agora reparem só uma coisa, vamos voltar para o período interbíblico que nós já estudamos aqui no nosso canal, tá na Bíblia. Esse período trata exatamente do período do silêncio, em que Deus não usou a boca dos profetas, então não há registro das mensagens de Deus por meio dos profetas num período de aproximadamente 400 anos. O último profeta que havia sido levantado por Deus foi então Malaquias, que encerra então com ele o Antigo Testamento. Esse silêncio vai ser quebrado agora com o nascimento de João, que mesmo antes de nascer já estava sendo chamado por Deus para anunciar a chegada do reino de Deus. João, ele dizia: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. João encorajava os homens a se afastarem do mal, a abandonarem os seus pecados. E é por essa razão que Jesus é comparado a Elias, então agora no verso 17 do primeiro capítulo de Lucas. E está escrito assim: e irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Então, a partir do chamado de João, ainda no ventre, Deus volta a falar com o povo. E João é levantado para preparar o caminho do Senhor e para clamar ao povo: arrependei-vos. Seguindo para o verso 18, vemos que Zacarias duvida da palavra dita pelo anjo. Disse então Zacarias ao anjo, está escrito lá assim: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idades. Bom, Zacarias olha para as possibilidades humanas e, humanamente falando, Isabel era estéril e eles já eram ambos, em idade avançada, ou seja, não poderiam gerar filhos. Essa dúvida gerada no coração de Zacarias, humanamente falando, é até compreensível, pois nós acreditamos naquilo que nós vemos. Mas aqui estava um anjo enviado por Deus falando com Zacarias e mostrando que, para comprovação de tudo aquilo que ele havia dito,
né, sobre a vinda do Messias, Deus estaria dando então a Zacarias e a Isabel um filho, mesmo não havendo possibilidades humanas. E fica um recadinho para nós aqui: o nosso Deus atua nas impossibilidades, ele é o Deus do impossível. Indo então para o verso 19, vemos que Gabriel se fez conhecer e disse então a ele: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. Gente, mas algo acontece. Um anjo então dá a notícia lá no verso 20: eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia que essas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que ao seu tempo hão de se cumprir. Bom, isso ocorre pela dúvida do coração de Zacarias. Ele ficaria mudo até que tudo acontecesse. Essa agora é uma outra questão que precisa ser avaliada, porque Zacarias sofre a pena de ficar mudo. Por quê? Por que será que isso acontece? Se a gente voltar lá em Números, capítulo 6, versos 24 ao 26, nós vemos a bênção araônica. Toda vez que o sacerdote saía do Santo dos Santos, após ter queimado o incenso na presença do Senhor, ele profere essa bênção ao povo. Mas o que acontece lá dentro, né, com Zacarias e com o anjo, quando ele vai queimar o incenso ao Senhor? Ele recebe a visita de um anjo que vem lhe trazer boas novas, mas o seu coração duvida. Então ele recebe um castigo de ficar mudo por um breve tempo, enquanto essas coisas não se cumprirem. Bom, assim sendo, quando ele sai lá de dentro, o povo que já estava lá fora, maravilhado, porque ele havia passado um bom tempo lá dentro e isso não era comum, tá? Ele não consegue dar a bênção para o povo porque ele está mudo. E ele também não consegue contar o que tinha acontecido lá dentro. E ele tenta explicar com gestos, com acenos, e o povo então entende que ele tinha tido uma visão lá dentro. Bom, então a gente segue, vai para o verso 23, que mostra que Zacarias volta para casa após um tempo determinado pelo seu ministério, né? E já no verso 14 vemos que Isabel engravida, mas ela também, não conta para ninguém. E por 5 meses ela diz assim: assim me fez o Senhor, nos dias em que atentou para mim, para destruir o meu opróbrio, a minha vergonha entre os homens. Isabel tem essa fala naquela época, porque naquele período as mulheres viviam para gerar filhos. E uma casa sem filhos era uma vergonha, tanto para a mulher quanto para o seu marido. Então Isabel se sente agraciada pelo Senhor e percebe que a sua vergonha é desfeita. Percebemos então que Deus age na impossibilidade humana. E nesse caso, ele agiu não só tirando a vergonha de Isabel e Zacarias, mas presta atenção, através desse menino que estava por nascer, João, esse profeta chamado por Deus para preparar o caminho do Senhor, nós também tivemos a nossa vergonha removida, porque João vem para anunciar o Messias, a vinda daquele que morreria na cruz por nós e que com seu sangue compraria o escrito de dívida que havia contra nós. Então Jesus levaria sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estaria sobre ele, e por suas chagas nós somos sarados. Glória a Deus. Jesus veio para tomar sobre si a nossa vergonha, o nosso pecado, e ele veio para nos dar a vida eterna. Meus queridos, quantas coisas nós podemos ver em apenas 20 versículos do Evangelho de Lucas, não é verdade? Então, entra nessa jornada comigo, nessa jornada de conhecimento da palavra de Deus. E assim eu encerro o estudo de hoje, mostrando que o nosso Deus é o Deus do impossível, o Jeová Jireh, aquele que provê, o grande El Shaddai, o poderoso Deus, aquele que é poderoso de fazer o impossível em nossas vidas. Ele pode transformar situações e ele pode fazer aquilo que nos parece impossível possível, porque isso sim está na Bíblia.